Nessa aula a gente vai ver como calcular temperatura a partir dos dados da banda termal do Landsat 7 e do Landsat 5. Bem, os dados das bandas termais eles podem ser convertidos em de radiância para temperatura de brilho no sensor. Os dados eles estão escalonados, né, em tons de cinza, e a gente consegue converter isso aqui para a temperatura de brilho. Essa temperatura de brilho no sensor é a temperatura radiante, que eu estou chamando aqui de T-rad. É uma temperatura aparente. Primeiro porque ela está sendo medida no sensor e ela não é uma temperatura de superfície, não passa por correções de alguns efeitos. Segundo, porque ela assume que a Terra tem uma emissividade igual a 1, o que não é verdade, né? Dependendo do alvo, a gente tem emissividades diferentes. Mas a relação é essa daqui, a temperatura de brilho no sensor ou a temperatura radiante é K2 sobre Ln de K1 sobre a radiância espectral mais 1. A radiância espectral a gente já sabe, está em watts por metro quadrado por esteroradiano por micrômetros. E K2 e K1 são parâmetros de calibração do sensor, são constantes. O K1 está em watts por metro quadrado por esteroradiano por micrômetro e o K2 está em graus Kelvin. Então, o resultado dessa expressão vai sair em graus Kelvin. Para eu converter isso em graus Celsius, eu preciso subtrair 273,15 graus. E aí eu tenho a temperatura radiante em graus Celsius. No caso do Landsat 7, os dados nível L1, a gente tem disponível duas versões da banda 6. Uma no regime de ganho baixo, que vem normalmente discriminada como banda 6L, e outra no regime de ganho alto, que normalmente vem discriminado nos metadados como 6H. Ambas as versões são obtidas do mesmo detector, a partir do mesmo detector, apenas com a modificação do ganho alto ou ganho baixo. No caso do ganho baixo, as temperaturas úteis variam entre 130 e 350 graus Kelvin, e no caso do ganho alto, entre 240 e 320 graus Kelvin. Aqui a gente tem uma tabela com a informação sobre as constantes K1 e K2. Então nós temos aqui para o Landsat TM, para a banda TM, Landsat 5 e para o Landsat 7 Plus. Bom, a temperatura cinética dos alvos, ou seja, a temperatura obtida na superfície, ou como se nós estivéssemos usando um termômetro, né? Essa temperatura cinética ela difere da temperatura radiante por causa da emissividade dos alvos. Então, uma vez que eu tenho a temperatura radiante, eu consigo converter essa temperatura em temperatura cinética utilizando a emissividade. Então, a temperatura cinética é a razão entre a temperatura de brilho sobre a raiz a quarta da emissividade. A emissividade, para superfícies não construídas, ela se relaciona com o NDVI por essa relaçãozinha aqui, ó. Então, a emissividade é igual a 1,009 mais 0,047 vezes Ln do NDVI. Essa equação ela é válida para valores de NDVI maiores que 0,24. Para NDVI menor ou igual a 0,24, a gente considera solo nu com emissividade constante igual a 0,94. No caso do Landsat 8, a ideia é a mesma, né? As equações são as mesmas, exceto pelo fato que as constantes K1 e K2 elas são informadas nos metadados, e aí basta a gente substituir aqui em K2 e K1. E também o sensor é diferente, né? O Landsat 8 é o TIRS, e a gente tem as bandas 10 e 11. Bom,
Vamos dar uma olhada agora no MATLAB para ver como é que a gente faz isso. Então aqui eu tenho um código para calcular a temperatura, né? Então aqui eu estou lendo a radiância na banda 6 e estou lendo também o NDVI previamente calculado, né? Aqui eu estou informando os parâmetros K1 e K2 e aqui eu estou calculando a temperatura de brilho, ó, temperatura radiante K2 sobre o ln de K1 sobre a radiância espectral na banda 6 mais 1 e já estou convertendo aqui para graus Celsius. Bom, a gente sabe que as resoluções espaciais da termal e das bandas multispectrais, a resolução é diferente, né? A gente tem 30 metros para as multispectrais, ou seja, para o nosso NDVI, ele tem uma resolução lá espacial de 30 metros. E para a banda 6, a gente tem uma resolução espacial de 60 metros no Landsat 7 e 120 no Landsat 5. Então a gente tem que fazer uma reamostragem aqui, ó, que é isso que eu estou fazendo. Eu estou reamostrando o NDVI para o tamanho da banda termal. E em seguida eu estou aplicando aquela equação para o cálculo da emissividade em função do NDVI. E aqui eu calculo então a temperatura cinética a partir da temperatura de brilho. E depois eu faço aqui a exibição desses valores. Então vamos rodar aqui esse código, né? Então tá aí, ó. Figura 1, nós temos aqui a temperatura aparente em tons de cinza. Aqui a gente tem a mesma temperatura aparente, mas agora numa escala de cores, né? Então a gente percebe aqui as maiores temperaturas, ó, por volta de 38 graus, um pouco acima de 38 graus, e aqui a temperatura cinética. A temperatura cinética, como a gente está percebendo aqui, ela varia um pouco em relação à temperatura aparente por causa das diferentes emissividades, né? Se a gente fizer uma leitura aqui, por exemplo, e pegar a temperatura de brilho na linha 100, coluna 100, a gente tem aí 30,58 graus, né? E se a gente comparar com a temperatura cinética na mesma posição, a gente tem 30,75 graus. Então, é preciso fazer essa correção da emissividade nos dados.